Simbora. Simbora. Rafa, de cara, como é que o marketing digital chegou em você, Rafa? Cara, quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, o que aconteceu? Eu tinha um amigo, e esse amigo, ele tava entrando no meio do dropshipping. E aí, nunca entrei no dropshipping, eu nunca cheguei a fazer, nunca rodei uma campanha pra drop, mas eu lembro que a gente treinava na mesma academia. E aí, o que aconteceu? Ele chegou, a gente tava numa esteira, assim, ele falou assim pra mim, mano, eu descobri um negócio novo e eu tô faturando, era R$1.500 por dia. Eu falei, mano, tá, beleza. Não dei muita bola pro que ele falou, e aí, ok. Depois de uma semana, ele virou pra mim e tava falando que ele tava fazendo R$15.000 por dia. Meu e aí eu Deus. falei, tá, ok. Só que nessa vez que ele mostrou a dashboardzinha, assim, da Shopify, a dashboard que tinha lá do Drop. E eu falei, tá, ok, número na tela, beleza. Aí se passou um mês, mais ou menos, e ele apareceu com o Santa Fé, que na época era um carro muito da hora. E eu falei, ok, ele tá ganhando muito dinheiro. Tá, beleza. Então esse negócio de marketing digital funciona. Então, na verdade, eu nunca conheci marketing digital assim, porque eu nunca dei bola pros anúncios e ofertas que tinha na internet. Mas eu conheci através de um amigo, que era de outro mercado, que não é o mercado que eu atuo hoje, mas que me colocou dentro do marketing digital. E aí eu comecei a pesquisar e falei, tá, é algo que eu quero seguir. E quantos anos você tinha? Tinha 16 anos. Tá, Tinha 16. você decidiu que era algo que você queria seguir. E qual foi a primeira coisa que você fez daí? Tá, o que eu fiz? Acho que foi a primeira coisa que todo mundo faz quando, marketing digital. Afiliados. Eu fui no mercado de afiliados, eu pesquisei, na verdade, no Google, eu botei lá, tipo, dropshipping primeiramente. Eu pesquisei sobre drop, eu pesquisei sobre tudo, mas não me prendeu. Eu falei, mano, produto físico, entrega, tá, não é o que eu quero. E aí eu comecei a descobrir outros meios do marketing digital e foi aí que eu descobri o mercado de afiliados, que foi um mercado que eu achei interessante. Eu falei, tá, é simples, é fácil, e eu consigo aplicar. Eu tinha 16 anos, não tinha muito dinheiro pra investir, e eu falei, ok, vai ser isso. Então eu entrei naquela... acho que foi... Outubro, foi. Mês que vem antes de outubro, Setembro. Setembro. Não, eu também tenho que calcular. Não, porque depois que passa de julho... Não, pior que deu um pane na minha cabeça. Ela não soube responder, nem que como eu respondi. Mas beleza. Cheguei ali com o mês que vem antes de outubro, que é setembro normalmente. Normalmente e aí não, né? Sempre é real. E aí, o que aconteceu? Chegou em setembro, eu comecei a aplicar, né? Normal, assim, acho que todo mundo já fez isso, assim, que entra no mundo do marketing digital, criar um Instagram nichado, assim, eu criei um Instagram nichado de receita, de alguma coisa, e comecei a vender produtinho ali como afiliado mesmo. Nicho de saúde e emagrecimento. Isso, nicho de emagrecimento, porque na época era muito mais forte do que é hoje em dia, assim, a nível de facilidade, né? Entendi. Mas aquele amigo que você começou, nesse momento você trocava alguma informação com ele, ou ele foi só uma pessoa que te mostrou o negócio e depois não teve mais contato? Não, eu mantive contato com ele, inclusive ele chegou a faturar muito dinheiro, eu vi comprando MacBook, carro e tudo mais e tal, e o setor que ele atuava não me prendia muito, então eu continuei trocando ideia com ele, mas eu não me aprofundei na área que ele tinha, porque eu tava mais voltado pra infoproduto, então eu falava, mano, é com info que eu vou conseguir, sabe, ficar rico, é com info que eu vou conseguir trazer alguma coisa melhor pra minha família, porque na época isso era muito importante pra mim, até hoje, né, no caso. Entendi. E quanto tempo demorou desde o ponto que você resolveu seguir esse caminho até você ter o primeiro resultado no marketing digital? Putz, cara, assim, primeiro resultado você fala lucro, no caso, né, dinheiro no bolso, que eu falo, pô, é meu. Cara, o primeiro mês foi só frustração, eu criei, não vendia, e todo mundo falava, mas você vira blogueirinho e tudo mais e tal, no meu Instagram de 200 seguidores e... Isso quando você era afiliado? Isso, quando eu era afiliado. No Instagram de 200 seguidores e 30 pessoas que me acompanhavam. Mas, enfim, eu segui, continuei. E pra mim fazia sentido e que todo mundo tava falando, enfim, me ignorava, né? Porque pra mim era o que fazia sentido naquela época. Então, pro meu primeiro resultado, assim, de dinheiro, foram 2 meses. Foi 2 para 3 meses, 2 meses e meio. Que eu lembro que eu tentei no orgânico, eu vendi 2, 3 cursos assim, deu R$30 no meu bolso, eu falei, tá, interessante. Mas depois eu descobri o tráfego pago. Aí que veio, assim, a viradinha de jogo, entendeu? Mas você descobriu o tráfego quando você ainda era afiliado ou você tinha mudado? Eu tinha escutado sobre tráfego, sobre anúncio, mas eu nunca tinha estudado sobre, né? E aí foi quando eu comprei um curso e esse curso me apresentou tráfego pago mesmo, era Google na época, assim, o pessoal fala de Google hoje, mas pra mim Google já foi bem antes. E eu lembro que nessa época, quando eu descobri o Google, foi quando eu consegui ter escala como afiliado. Aí eu consegui fazer R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês. Como é que você escalou como afiliado nessa época? Que antes você vendia pelo seu Instagram nichado, aí você descobriu o tráfego pago. Exatamente. Qual foi o método que você utilizou pra falar, pronto, agora eu vou vender um monte? Cara,
A primeira coisa que eu fiz foi... O curso, normalmente, a média dos cursos de marketing digital, 197, 297. Eu lembro que eu pedi esse dinheiro pra minha mãe, e foi os 197 que eu pedi pra minha mãe, ela se estreitou lá e falou, tá, beleza, ele quer estudar, né? Vai. E aí, ok. E ela me deu, e na época que meu pai tava em casa, ele tinha saído de casa, na verdade, mas eu ainda tinha contato com ele, então eu falei, pai, eu preciso de mais 200. A mesma coisa que eu pedi pra minha mãe, eu pedi pra ele. E aí eu tava com o dinheiro do curso e o dinheiro da campanha. E na época, o Google, ele dava um saldo a mais quando você depositava. E aí eu lembro que eu coloquei R$200 e eu fiquei com 300. Então eu tinha R$300 de orçamento. E aí, naquela época, a gente rodava muito Google Pesquisa. Tipo assim, era rede de pesquisa. O cara pesquisava lá, anatomia, sei lá, qualquer coisa que ele pesquisava, subia os anúncios. E foi nesse tipo de campanha no Google que eu comecei a escalar. Porque o resultado era, assim, eu pagava menos no CPA do que no Facebook. Eu não precisava ficar testando criativo. Era testar a oferta e boa. Então... Eu lembro que com R$300 eu cheguei a fazer perto do dobro, foi 600, 700. E, né, na época não pagava imposto nem nada e tudo mais. Então foi 700 reais. Eu botei 700 reais no bolso, eu falei, ok, agora eu tenho escala. Aí eu fui investir tudo de novo. É possível que você que esteja nos acompanhando já saiba, mas o que é um CPA? Legal. CPA é custo por aquisição. Assim, você paga para a plataforma um valor X, por exemplo. Você vende um produto de R$100. E aí a plataforma ela vai achar um CPA, que é o custo por aquisição, ideal para a venda do teu produto. Ou seja, por exemplo, eu lembro que na época eu vendi um curso era caro até, era de R$650. Porque para mim fazia mais sentido vender um ticket mais alto, já que eu tinha pouco dinheiro, para que o retorno quando eu vendesse seria maior. Então eu vendi um produto de R$650 que me dava R$150 de comissão. Então era um produto bom, era um produto de medicina, era assim, um nicho bem qualificado, bem segmentado. Então eu falei, tá, as pessoas que pesquisam por medicina, elas normalmente têm mais dinheiro, então vai ser mais fácil de vender, mesmo que o produto seja mais caro. Uhum. E aí no caso do CPA é isso, eu vendia... Para receber R$150, o meu CPA estava em 50, 40 na época, era algo assim. Então a cada 40, 50 reais que eu colocava, me retornava 150. Legal. Entendeu? Legal. Eu queria tirar uma dúvida sobre... Na verdade, eu queria tirar umas dúvidas sobre sua história, que é bem interessante. Mas antes, para aproveitar que a gente está falando sobre essa questão de escala, às vezes a gente fala assim, parece que é muito simples na nossa cabeça, que já sabe como é que funciona, mas tentando tornar isso bem simples para o público que está assistindo a gente. Vamos supor que você botou R$300 e voltou 600. Uhum. Quando você fala em escalar, então você vai pegar esses 600 com a expectativa que talvez volte 1.000, 1.200. Exatamente. E aí vamos supor que você botou 600 e voltou 1.200. Aí você vai pegar esses 1.200, vai botar de novo com a expectativa que volte, sei lá, 2.000, 2.400. Até determinado momento que você vê que eu agora já não consigo ganhar mais disso aqui, vou tirar o meu lucro. Exatamente. A grosso modo é isso? A grosso modo é isso. Eu digo sempre que o processo de escala é o quanto de risco você está disposto a assumir. Então, por exemplo, nesse caso que você falou, você, sei lá, botou 300, faturou 600. Então, se você botar os 600 de novo, esse é o risco que você está considerando, enfim, tomar naquela ação. Então, o processo de escala envolve muito risco. Então, para mim, eu sou uma pessoa que eu entendi que desde jovem eu precisava me arriscar muito. Eu acho que isso, inclusive, é muito do 80-20 que me fez e me faz faturar tanto hoje em dia, todo mês. Que é o quanto de risco eu tô tomando. Então, o processo de escala é sobre risco. Então, até onde você está disposto a arriscar do dinheiro que você está recebendo. Eu lembro que eu fui nesse esqueminha que você falou, 300, 600, 1.200, eu lembro que fui até 4.500 investindo tudo. Tipo assim, tudo que voltava, tudo que eu colocava, que entrava lá no PicPay na época que eu usava o PicPay, da minha mãe, inclusive, pra quem é aí, porque menor de idade, eu tenho 16, 17 anos, não posso começar? Pode sim, eu usava o PicPay da minha mãe. Legal. E nessa época eu lembro que entrava e eu usava tudo. Ela olhava o dinheiro assim, entrava e falava, vou voltar tudo aqui. E ela deixava. Então até R$4.500 eu voltei tudo. Depois eu comecei a tirar 300, 400 reais por mês. Entendi. E quanto tempo você ficou como afiliado? 7 meses. Eu fiquei 7 meses como afiliado. 7 meses só. Como é que foi sua primeira venda? Tipo, quando você fez sua primeira venda, você teve certeza? A primeira venda eu chorei, mano. Juro. Juro, tava na casa da minha ex, de uma das minhas ex. E aí... Não, o cara é o Vitão do marketing digital, garanhão. Eu tava... Porque, né, tem, né? Mas enfim. Eu lembro que eu tava na casa dela, e isso é um ponto importante, porque foi a primeira vez que eu chorei na frente dela, entendeu? Então, por isso que foi importante. Legal. Então, eu chorei, ela entrou assim na casa dela, e eu tava chorando, ela falou, meu Deus, o que foi? Eu falei, não, fiz uma primeira venda. Ela olhou pra minha cara e falou, tá. E aí? Aí eu falei, é isso, essa é a primeira venda. E aí, a primeira venda pra mim foi muito significativa, mas depois eu fiquei, tipo assim, tá.
Eu consigo pra muito próxima. mais, exatamente. Foi Não, mas é legal. legal essa questão da primeira venda, porque as pessoas fazem a primeira venda, dá um gás, né, pra Não, continuar. dá muito gás, porque você vê que é real, né? É tipo real. assim, negócio, dinheiro mas entrou. pergunta importante. Quanto tempo demorou pra você fazer a sua primeira venda? Foram 2 semanas. 2 semanas contadas. Eu lembro que eu já tava quase desistindo naquela ansiedade de, meu Deus, todo mundo faz dinheiro, menos eu. E aí, quando chegou... Foi uma sexta-feira. Foi o famoso sextou. Foi a venda de R$150 do produto, 150, 180. Eu lembro que vendeu um order bump lá, eu falei, R$180. Meu Deus. Aí foi meio que mágico, assim. Foi um momento mágico. Mas que eu entendi a primeira venda como, assim, literalmente o início. E isso aqui pra mim seria normal. Eu botei na minha cabeça, assim, que Legal. aquilo ali entraria pra mim toda hora. E eu não aquele felicidade que eu tive, eu não queria ter ela. Tipo assim, eu me senti meio frustrado por ter essa felicidade, inclusive. Como assim, frustrado? Por quê? Tipo assim, eu vendi, então entrou o dinheiro, entrou a comissão e eu fiquei feliz, mas eu fiquei, mano, essa felicidade não é a felicidade que eu quero ter. Eu quero ter a felicidade de olhar pra dashboard aqui da plataforma e ver milhões, muito dinheiro mesmo. Essa é a felicidade que eu quero ter. E pra mim a primeira venda ela foi muito feliz, muito boa, mas muito momentânea. Foi tipo assim, eu lembro que eu chorei, tipo assim, parado, não chorei de felicidade, pulei, eu chorei. E foi 1 hora, assim, de reflexão e depois eu falei, tá, isso daqui vai ser normal pra mim. Pé no Você tinha chão. Que idade? 16.